Esse caso aqui, eu passei de 50 anos, cefaleia, hipertensão, história de um AVC prévio. Então, a gente vê que aqui você tem uma atrofia aqui desse lado, o ventrículo, uma dilatação ex vácuo. Então, está aqui mais, vê que todo o território de cerebral média, né, ele está reduzido de volume porque ele infartou completamente. E, finalmente, aqui, a gente vê que desse lado, quando a gente compara o pedúnculo cerebral de um lado e de outro, a gente vê os sinais de chamada degeneração valeriana. A degeneração valeriana é o seguinte: os radiologistas eles falam muito em degeneração valeriana nessa condição, que todo mundo é acostumado a ver o pedúnculo. E o que a gente tem que ver, mostrar, é que tem degeneração valeriana em vários aspectos, que a gente, às vezes, não interpreta como tal. Então, você vê que aqui, nessa tratografia, o fascículo, o feixe piramidal, ele desce junto com o outro, né? na cápsula interna, desce o feixe piramidal e desce também outros fascículos. Então, tudo que está azul no sentido cabeça-pé, verde no sentido posterior e aqui no sentido transverso. Então, a definição é o seguinte: a degeneração valeriana é um processo de demelinização progressiva e desintegração do segmento axonal distal, seguindo uma transecção do axônio ou lesão do neurônio. Então, o neurônio que pode estar no córtex cerebral, pode estar no núcleo. Embora esse termo originalmente seja referido para lesões dos nervos periféricos, hoje em dia ele também é usado nas lesões do sistema nervoso central, quando a degeneração afeta um feixe de fibras ou um trato, com o mesmo mecanismo. Então, paciente com 38 anos com uma história de AVC. Repara só. Ele tem um AVC prévio. Ele tem uma área de hipodensidade aqui, né, com atrofia. Então, é mais ou menos o que se espera de um AVC antigo. Mas prestar bem atenção, repara que aqui você tem uma faixa aqui, ó, passando de um lado para o outro. Um macete que a gente já sabe, né? Quando você tem uma coisa no cérebro que passa de um lado para o outro, você consegue ver, e principalmente não está causando efeito de massa, é pelo corpo caloso. Então, a gente está vendo aqui o seguinte: está vendo uma área do infarto antigo aqui, e no corpo caloso, de um lado e de outro, você tem uma alteração. Então, a alteração basal está aqui, ó, é um infarto. Como o infarto destruiu as células aqui corticais, que fazem parte da formação do corpo caloso, ela vem de um lado para outro, vem daqui para lá e de lá para cá. Então, esse trecho aqui é tudo consequência da degeneração valeriana. Então, teve um infarto aqui, esse neurônio morreu, né? Então, o axônio que sai dele degenerou. E o axônio que vai passar pelo corpo caloso vai lá pelo outro lado. Da mesma forma que o neurônio daqui que mandou um axônio, que iria encontrar com o neurônio daqui, ele também é lesado. Então, aqui é um exemplo muito interessante de degeneração valeriana. Aqui no plano coronal, vocês estão vendo aqui, olha só, a área de infarto e aqui o corpo caloso completamente alterado. Então, o fenômeno vascular foi só aqui. Isso aqui foi só pela degeneração valeriana. Aqui no sagital, mostrando no T1 a lesão no corpo caloso. Aqui é uma condição muito interessante. É um paciente de 29 anos e